Oi, eu sou a Ana Beatriz Fogaça, sou criadora do blog Jorno Off e hoje eu convidei o cinegrafista, o Jefferson Severiano. Ele trabalha na IPTV e eu trouxe ele aqui para falar um pouco sobre como funcionam os bastidores do jornalismo, né? A gente sempre assiste na TV, mas tem todo um trabalho por trás de cada reportagem que vai no ar. E esse é meu intuito aqui nessa reportagem. Um prazer, Jeff, te receber. Obrigada. Prazer é todo meu, não sei se eu estou à altura, né, dos amigos aí, mas vou tentar representar a classe aí à altura. E agora eu queria que você falasse um pouco, a gente vê na TV tudo pronto, as matérias prontas, e a gente sabe que TV é imagem, né? Então não tem como você contar uma história na TV sem ter boas imagens. Qual que é o papel do cinegrafista? A gente sabe que não é só pegar a câmera e sair, tem que ter um olhar. Exato, Como gente. Que é isso? O cinegrafista, que fique claro aqui, ele não é só um apertador de botão, gente. O repórter cinematográfico, ele precisa estar dentro, junto com o repórter, de tudo aquilo que está acontecendo, para que ele consiga extrair o melhor material dessa matéria, para que ele consiga contribuir de maneira efetiva e para que o trabalho seja satisfatório para ambos, assim. Então, para você, repórter, que vai começar, entenda que o seu cinegrafista, ele é muito mais do que um companheiro de equipe. Ele é a continuidade do seu trabalho. Então, quando a gente sai, eu geralmente tenho é uma coisa minha, de pensar muito em fotografia, porque eu gosto da fotografia em si, né? Sim. E então eu gosto de colocar a fotografia no jornalismo. A gente pode fazer um jornalismo um pouco mais duro, com imagens um pouco mais simples, mas não é a minha via de trabalho. Eu sou aluno de Jefferson Barcelos, então eu gosto de colocar a fotografia no meu trabalho. Então, sempre que posso, eu procuro entender ao máximo o que é o assunto, tanto quanto o meu repórter, para que a gente consiga extrair o máximo, entregar o máximo, porque para além de estar prestando o serviço, né, que é o jornalismo, a gente está fazendo o que gosta, a gente quer fazer com muito afinco, a gente quer fazer com muito capricho. Com certeza, e eu entrevistei o Pedrão, cinegrafista, e uma coisa que ele falou... Aliás, todo mundo que eu entrevistei em todas as etapas falou que tem que ter alma no seu trabalho. Então, né, realmente não é só pegar a câmera e filmar, é entender aquilo ali, o que está por trás, cada história, né? Exatamente, assim, eu acho que a gente, na condição de repórter cinematográfico, a gente precisa ter o dobro da frieza do nosso repórter, porque a gente, eu vou citar aqui um episódio que era um domingo de folga, e me ligaram, eu estava em casa, me ligaram para que eu me deslocasse até Altinópolis, porque havia ocorrido desabamento. E aí eu precisava cobrir alguém, fui com o Dirceu Martins para atender o Fantástico lá. Quando a gente chegou no local, em nenhum momento assim, do trajeto, apesar de escutar, né, da gente ter release, o Dirceu é uma pessoa muito atenciosa com relação a isso, ele me deixou a par completamente do que estava acontecendo, do tamanho do desastre, mas a gente, como seres humanos, que a gente não consegue pensar em desastre, a gente não fazia ideia do tamanho que era aquilo. Literalmente, não, por mais que falassem, assim, a gente já havia falado com a equipe do Murilo, que já estava lá, a gente já havia falado com o Marcos Felipe, que estava lá, e assim, apesar dos relatos pesadíssimos, a gente não fazia ideia. Então, quando eu cheguei nesse lugar, que eu vi a dimensão da coisa, helicóptero trazendo corpos amarrados, e a gente tendo que estar ali pronto para, em condições de, né, a gente vê que não é só apertar botão. A gente tem que estar muito pronto e sempre muito atento, né? Porque nesse caso era uma situação que a gente não tinha vistas a boca, né, da onde ocorreu o desabamento, porém a todo momento surgia um helicóptero entre as árvores com o corpo pendurado, eles não levam embarcado, né? Sim. Vem através da corda, acho que vocês viram essas imagens, né? Algumas minhas, outras do Fábio Júnior e do Marcelo Moraes. Então, assim, nessa hora é a hora que a gente coloca à prova tudo aquilo que a gente traz de bagagem, assim. Tem que se manter atento a todo tempo, tem que estar junto com o seu repórter, tem que entender o que ele quer daquilo, porque
a gente éramos 3 equipes lá, porém fazendo coisas diferentes. Sim. Um atendendo o local, o Murilo, se não me engano, estava atendendo rede, né, links ao vivo, e nós fechando um material para o Fantástico. Então, assim, são 3 materiais completamente distintos da mesma coisa. Da mesma coisa. Então é muito maluco a gente ter que se encaixar, Sim. ter que entender isso, né? Com certeza. Então, a gente literalmente não aperta só botão. Eu, para além, fui um pouquinho além, né? Tenho me arriscado um pouco. E essa experiência me deixou muito claro a importância do repórter cinematográfico, porque sem o repórter cinematográfico, literalmente, muito possivelmente, essa matéria perde a alma. E para a gente ir caminhando para o final, Jeff, para quem está começando e se identifica com essa questão da imagem, o que você acha que são qualidades que a pessoa tem e um diferencial assim, que você enxerga? Bom, vou falar pela minha experiência, né? Se você gosta dessa parte de produção, essa parte de captação de imagens, da própria fotografia, eu me aprofundei na fotografia posteriormente, né? Fiz a fotografia na faculdade, depois fiz um curso básico na USP que foi excelente assim para mim. E eu acho que quem gosta precisa priorizar, né? Por conta inclusive dessa correria que a gente está vendo na internet. Sim. O pessoal quer fazer tudo e perde um pouco o foco. Então assim, hoje eu me arrisco como videorepórter, mas eu era cinegrafista e só. Então eu fiquei... eu dominei aquilo primeiro, para não dizer fiquei bom, porque eu também não quero aqui dizer que, né? Mas eu dominei o equipamento primeiro, para depois me arriscar em outra coisa. Sim. Então assim, pessoal, tenham um foco. É o que eu gosto, é o que eu quero, foca, começa, passe a dominar aquilo, para então dar um outro passo. O mundo da cinegrafia ele é maravilhoso, assim, a gente consegue contar histórias lindas. Eu sou um apaixonado por documentário, então assim, através de um documentário onde nem aparece repórter, é possível fazer uma coisa maravilhosa. A gente está cansado de ver materiais de diversos canais, a própria Globo, enfim. Então, acreditem no poder da cinegrafia e da fotografia, porque é muito possível fazer jornalismo, documentário, filmes, enfim, contar histórias escrevendo através de lentes, vamos dizer assim, né? Com certeza. Bom, obrigada, Jeff, Imagina. pela sua participação. Agradeço muito. É uma aula estar aqui com você. Eu quem agradeço, hoje. Imagina, que isso. Muito obrigada. Bom, essa foi a entrevista com o Jeff, cinegrafista da IPTV. Eu agradeço a todo mundo que assistiu e tem mais conteúdo no Instagram do blog, @jornooff. Então, quem se interessar, é só seguir lá. E mais uma vez, muito obrigada.